Sua realidade é uma camada de gelo tão fina que o menor sussurro da verdade pode rompê-la para todo o sempre. Nos próximos minutos, o chão sob seus pés deixará de ser firme. Descemos aos abismos da dualidade samurai. Buscamos reinos de ouro que só devolvem sangue em Oak Island e caminhamos sob o verde impossível de Woolpit. Do desaparecimento de Laozi ao silêncio mortal dos faroleiros de Islandmore, hoje o mistério deixou de ser um mero conto para se tornar sua própria sombra. Não peço que acredite. Eu te desafio a tentar explicar. Se sua lógica é tão sólida quanto pensa, por que seu pulso acelerou a cada crônica? Estes fatos não buscam sua aprovação, mas sim sua total rendição perante o indecifrável. Mas cuidado, pois entre estas 11 histórias se esconde um padrão proibido, um fio condutor que conecta o chumbo do Brasil com a neve de Devon. E apenas aqueles que observarem o final do relato compreenderão que o próximo desaparecido poderia ser você. A dança das duas lâminas, a arte proibida do samurai solitário. No ocaso de uma era onde o aço ditava o destino dos homens, especificamente quando as sombras do período Sengoku começavam a se alongar sobre as terras do sol nascente, surgiu uma figura que desafiou a própria geometria do combate. Não procurem nos manuais de infantaria comum a lógica do que estava por vir. O que o mundo presenciou foi o nascimento de um paradoxo vivo, esculpido em madeira e metal. Imagine-se em uma planície varrida pelo vento, onde o único som é o roçar rítmico da seda contra a pele e o estalar das sandálias sobre a terra seca. À sua frente, um homem não segura uma lâmina com ambas as mãos, como dita a tradição e a prudência, mas empunha 2 fragmentos de morte fria, com uma independência que resulta, aos olhos de quem observa, profundamente perturbadora. Este enigma marcial não nasceu da busca estética, mas de uma necessidade visceral de sobrevivência em um mundo que desmoronava. A técnica de portar 2 espadas, conhecida como Niten-Ichi-Ryu, ou a escola dos 2 céus como um, representa um dos mistérios mais fascinantes da história guerreira. O protagonista desta crônica, Miyamoto Musashi, não era apenas um técnico da guerra. Era um visionário do inefável que entendeu que a dualidade não era uma fraqueza, mas uma expansão colossal da capacidade humana para dominar o caos. O peso de uma katana na mão direita e o wakizashi na esquerda não era um fardo, mas um equilíbrio assombroso entre a ofensa e a defesa que fraturava a mente de qualquer oponente. A sensação do couro velho do punho contra a palma, a vibração do aço quando corta o ar, com um assobio quase imperceptível, e a tensão absoluta nos antebraços descrevem uma realidade física que poucos mortais podiam suportar. A maioria dos guerreiros da época confiava na força bruta de uma pegada com as 2 mãos, buscando a estabilidade no conhecido. No entanto, o praticante desta arte proibida operava em uma dimensão indecifrável. Enquanto uma lâmina bloqueava uma trajetória letal, a outra, como uma serpente que emerge da vegetação, encontrava o caminho rumo ao destino final do adversário. Não havia espaço para a hesitação. O medo das testemunhas era palpável, uma névoa de ansiedade que envolvia cada duelo, pois o que viam não era uma dança, mas uma dissecação do espaço-tempo realizada por um espírito inquietante. A milhares de quilômetros de distância, nos salões de esgrima da velha Europa, o mistério se manifestava sob outras formas igualmente letais. Instituições de prestígio em Bolonha e mestres alemães de renome sussurravam sobre a técnica da espada dupla. Achille Maroso, em sua obra monumental de 1536, já explorava esta possibilidade técnica que a maioria considerava um pesadelo logístico. Para o cavaleiro europeu, o uso de 2 lâminas de igual comprimento era um desafio à lógica da cavalaria, uma destreza que exigia uma ambidestria quase sobrenatural.
A maioria optava pela combinação de espada e adaga de parada, uma solução pragmática perante o horror do duelo urbano. Mas aqueles poucos que se atreviam a empunhar 2 aços longos eram vistos com uma mistura de reverência e suspeita, como se tivessem pactuado com forças que escapam à compreensão do homem comum. O contexto histórico nos fala de uma transição brutal. As grandes batalhas de exércitos massivos estavam dando lugar ao duelo individual, ao confronto de vontades em becos escuros ou clareiras de bosques silenciosos. Neste isolamento, o guerreiro se tornava um monge da violência. A solidão dos sobreviventes destas escolas de combate era absoluta. Seu conhecimento não podia ser compartilhado facilmente, pois exigia uma transformação física e mental que roçava a loucura. O olhar perdido dos marinheiros que regressavam de terras distantes, falando destes espadachins orientais, alimentava um mito que se tornava cada vez mais denso e sombrio. Dizia-se que um mestre das 2 lâminas não via seu inimigo como um homem, mas como um conjunto de linhas de força que deveriam ser interrompidas. A dificuldade desta prática reside em um paradoxo biológico. O cérebro humano não foi projetado para gerir 2 ataques independentes de forma simultânea com o mesmo grau de precisão. Tentar fazê-lo é mergulhar em um estado de consciência alterado, onde o eu desaparece para dar lugar ao puro instinto da madeira e do metal. Aqueles que fracassavam nesta tentativa encontravam um fim rápido e silencioso, seus nomes apagados dos registros oficiais e suas histórias perdidas na poeira dos séculos. Apenas os mais aptos, aqueles com uma vontade de ferro e uma capacidade de concentração colossal, conseguiam que seus nomes chegassem até nós como sinônimos de uma maestria indecifrável. O destino destes homens era, muitas vezes, o desaparecimento voluntário. Musashi, após décadas de duelos onde a morte era uma sombra constante, retirou-se para a caverna de Heigando, um lugar de frio cortante e silêncio sepulcral. Ali, longe da glória das cortes e do brilho do aço, tentou plasmar em seu livro dos 5 anéis a essência do que havia descoberto. Mas as palavras são ferramentas pobres para descrever a sensação de ser um com o vazio, enquanto se seguram 2 instrumentos de destruição. A riqueza extrema de seu pensamento sugere que, ao final, a verdadeira batalha não era contra o homem à sua frente, mas contra a dualidade de sua própria existência. Hoje, quando observamos as representações modernas destes combatentes, tendemos a ver apenas a superfície estética, o brilho do cromo e a coreografia ensaiada. Mas o cronista sabe que a realidade era muito mais perturbadora. Era o suor frio descendo pelas costas, o cheiro de incenso queimado antes do combate e a certeza de que, ao entrar nesse estado de fluxo, deixava-se de pertencer ao mundo dos vivos, antes mesmo que a primeira gota de sangue fosse derramada. A técnica das 2 espadas é, em última instância, um monumento à ambição humana de superar seus próprios limites naturais, uma busca pela perfeição que muitas vezes exigia o sacrifício da própria humanidade. Aqueles que sobreviveram para contar as façanhas destes mestres falavam de uma atmosfera carregada de eletricidade estática, de uma presença que preenchia o ambiente e fazia os pelos da nuca se arrepiarem. Não era apenas habilidade, era uma autoridade mística que emanava de cada movimento. O isolamento dos sobreviventes não era apenas físico, mas espiritual. Eles tinham visto o que há do outro lado do espelho do combate e já não podiam retornar à normalidade da vida cotidiana. Seu legado é um enigma que continua desafiando historiadores e praticantes de artes marciais, uma pergunta aberta sobre o que somos capazes de fazer quando nos despimos de todos o medo e abraçamos o paradoxo. No entanto, enquanto estes guerreiros buscavam a perfeição na dualidade do aço e na introspecção do vazio, outros homens, em cantos muito distintos do mundo,
partiam rumo a horizontes onde a própria realidade se fragmentava em busca de um reino que talvez só existisse nos mapas do desejo e da fé mais absoluta. A última missiva. O médico que buscou um reino de lenda. Nas águas enevoadas da Veneza do século XII, onde o comércio se mistura ao mito e o cheiro do salitre se funde ao aroma das especiarias mais exóticas, gestou-se uma das missões mais assombrosas que a memória da Igreja preferiu relegar ao canto das lendas sem resposta. Era o ano de 1177. A cristandade encontrava-se em um estado de ansiedade colossal. Os estados cruzados na Terra Santa desmoronavam sob a pressão de forças que pareciam inesgotáveis. E nos corredores do Vaticano, o Papa Alexandre III buscava desesperadamente um milagre que não viesse do céu, mas dos confins indecifráveis do leste. Foi neste cenário de desespero e fé cega que a figura do mestre Felipe, homem de confiança e médico pessoal do pontífice, emergiu para protagonizar um desaparecimento que ainda hoje desafia a lógica da historiografia oficial. Para compreender a magnitude deste enigma, devemos mergulhar na atmosfera de fascínio e temor que envolvia a figura do preste João. Durante décadas, uma carta inquietante circulou pelas cortes da Europa, supostamente escrita por um monarca cristão de poder inimaginável que governava além da Pérsia e da Armênia. Naquele pergaminho descreviam-se maravilhas que roçavam o pesadelo, rios que fluíam com pedras preciosas, formigas que extraíam ouro das entranhas da terra e uma fonte da juventude eterna que guardava os segredos da imortalidade. Para o homem medieval, o preste João não era uma fantasia, mas uma necessidade geopolítica. Era o aliado que deveria atacar pelas costas os inimigos de Roma e restaurar a ordem sagrada do mundo. O mistério tornou-se tangível quando o mestre Felipe, após retornar de Jerusalém, garantiu ter falado com emissários deste rei misterioso. Seu testemunho, carregado de uma autoridade inquietante, convenceu o Papa de que o contato era possível. Take a deep breath in and gently exhale. Remember, focus on your breath. Listen to the soft, ambient sounds of the evening. Em 27 de setembro de 1177, sob o céu de chumbo de Veneza, e com o eco dos sinos de São Marcos, ressoando nos canais, Alexandre III entregou a Felipe uma missiva dirigida ao ilustre e magnífico rei das Índias. A cena deve ter sido de uma solenidade perturbadora. Felipe não era um guerreiro blindado em aço, mas um homem culto, acostumado ao toque do papel e ao aroma das ervas curativas, que agora se via obrigado a internar-se no vazio absoluto. Partiu dos cais venezianos com o peso de uma responsabilidade colossal sobre seus ombros, levando consigo não apenas o pergaminho selado com o anel do pescador, mas as esperanças de uma civilização que se sentia à beira do abismo. Aquele foi o último momento em que o mestre Felipe pertenceu ao mundo conhecido. Assim que seu navio cortou as águas do Adriático rumo ao Levante, sua figura começou a desvanecer-se em uma penumbra da qual nunca mais retornaria. A viagem de um enviado papal no século XII era uma odisseia de perigos inomináveis. Não existiam mapas precisos, apenas relatos de viajantes que falavam de desertos onde o vento sussurra os nomes dos que já partiram, e montanhas onde o frio cortante despoja o homem de sua vontade. Felipe devia atravessar as rotas da seda, territórios fragmentados por tribos guerreiras e fações religiosas em conflito permanente. A solidão de sua missão é difícil de conceber para a mente moderna. Isolado de qualquer linha de comunicação, o médico avançava em direção a uma geografia que se transformava à medida que seus pés se afastavam da costa. Cada passo rumo ao interior da Ásia era um passo em direção ao inefável. Disse que portava oferendas de valor assombroso, tesouros destinados a impressionar um rei
que, segundo a lenda, já possuía todas as riquezas do mundo. Mas o ouro e as gemas são fardos pesados em terras onde a lei não existe, e o destino dos desaparecidos costuma ser o silêncio eterno. O que torna esta história profundamente perturbadora é o vácuo absoluto de informação que seguiu à sua partida. Não houve pedidos de resgate, não apareceram restos de sua comitiva nos mercados de escravos, nem foram encontrados fragmentos da carta papal nos arquivos de qualquer canato oriental. Mestre Felipe simplesmente deixou de existir para a história. Teria ele sucumbido a uma doença desconhecida nas estepes centrais? Teria sido traído por seus próprios guias diante da visão dos tesouros que guardava? Ou, quem sabe, em um giro fascinante dos acontecimentos, descobriu que o reino do Preste João era uma construção de miragens e decidiu que era melhor perder-se na imensidão do que retornar de mãos vazias a uma Europa agonizante. A incerteza é um tormento que persegue os cronistas há séculos, pois o desaparecimento de um alto funcionário papal era um evento sem precedentes que deveria ter deixado algum rastro, por menor que fosse. Algumas teorias mais audazes sugerem que Felipe pode ter encontrado comunidades cristãs nestorianas no coração da Ásia, grupos isolados que mantinham rituais indecifráveis e falavam uma língua que o médico mal conseguia compreender. Talvez, ao ver-se cercado por uma fé que não reconhecia as hierarquias de Roma, o enviado tenha decidido que sua lealdade ao Papa era menos poderosa que o fascínio por um mundo novo e estranho. No entanto, o silêncio dos arquivos é ensurdecedor. Nem mesmo os detalhados registros dos mercadores venezianos, que costumavam anotar até o mais ínfimo rumor das rotas comerciais, mencionam a passagem de um homem com as características de Felipe. Foi como se a própria terra tivesse se aberto para engolir um homem e sua missão, deixando para trás apenas o eco de uma esperança frustrada. A dor das famílias daqueles que partiam nestas expedições era uma ferida aberta que nunca terminava de cicatrizar. No caso de Felipe, sua ausência deixou um buraco no coração da administração papal que Alexandre III jamais pôde preencher. O enigma de seu destino tornou-se uma advertência sombria para futuros exploradores. O leste não era apenas um lugar geográfico, mas uma fronteira metafísica onde a realidade se tornava líquida. Anos mais tarde, quando os mongóis irromperam na Europa com uma violência colossal, muitos acreditaram ver neles as hostes do Preste João, apenas para descobrir com horror que os recém-chegados não traziam a salvação, mas um pesadelo de sangue e fogo. A figura de Felipe foi esquecida, sepultada sob os escombros de novas guerras e a emergência de novos mitos, mas seu desaparecimento permanece como um lembrete de que, às vezes, a busca pela luz absoluta só conduz a uma escuridão impenetrável. As they wrap around you. Mesmo séculos depois, quando exploradores portugueses buscaram desesperadamente o Preste João nas terras da Etiópia, a sombra daquele primeiro emissário perdido parecia flutuar sobre eles. A riqueza extrema dos detalhes na carta original continuava alimentando a ganância e a fé, enquanto a sorte daquele médico veneziano servia como um memento mori constante. Mestre Felipe tornou-se o arquétipo do buscador que é devorado pelo seu próprio achado, ou talvez pela falta dele. Sua história não é apenas a crônica de uma viagem fracassada, mas uma análise sobre a fragilidade da autoridade humana perante a imensidão do desconhecido. Partiu com a bênção do homem mais poderoso do Ocidente e desapareceu como se nunca tivesse caminhado sobre a face da Terra. Hoje, quando olhamos os mapas satelitais que despem cada canto do planeta, nos custa imaginar o terror de caminhar em direção a um lugar que não figura em nenhuma carta náutica. Mas para Felipe, o risco era a única forma de verdade.
O enigma de seu paradeiro continua sendo uma das peças mais inquietantes do quebra-cabeça medieval. Seu rastro se perdeu entre a poeira dos caminhos e o esquecimento dos homens, deixando uma pergunta aberta que ressoa com a força de um segredo proibido. No entanto, enquanto o médico se desvanecia na imensidão do leste, perseguindo um fantasma de santidade, no coração mesmo da civilização, dentro dos muros de pedra que deveriam guardar o conhecimento e a paz, a natureza humana se preparava para desencadear uma fúria muito mais terrena e sangrenta, onde o vinho se tornaria o combustível de um massacre inesquecível. Se sente que este relato está te puxando para o abismo, deixe sua marca nos comentários e inscreva-se para não se perder na penumbra. Apenas os que questionam a realidade sobrevivem a ela. O cálice da ira. A noite em que Oxford ardeu em sangue. Imagine que o aroma do vinho azedo se mistura com a fumaça das tochas e o grito de agonia dos sábios sob um céu que deixou de ser protetor para se tornar uma abóbada de julgamento absoluto. Oxford, no século XIV, não era o refúgio idílico de pedra dourada e pensamento sereno que a modernidade tentou cristalizar. Era, pelo contrário, um fervilhar de tensões, um labirinto de becos onde o conhecimento e a ignorância colidiam com uma violência física que hoje nos pareceria indecifrável. A Universidade de Oxford, amparada por cartas reais e privilégios eclesiásticos, erguia-se como uma fortaleza de imunidade dentro de uma cidade que a observava com um ressentimento acumulado por gerações. Os estudantes, considerados membros do clero, caminhavam pelas ruas com uma arrogância que desafiava a autoridade civil, respondendo apenas ao chanceler da instituição e fugindo das leis que asfixiavam o homem comum. Esta fratura social era um pesadelo latente, uma ferida aberta esperando o menor toque para infectar o tecido da convivência. Em 10 de fevereiro de 1355, dia de Santa Escolástica, esse toque ocorreu na penumbra da taverna Swindlestock. O cenário era inquietante. Madeira umedecida por séculos de derramamentos, o ranger do couro velho das vestes estudantis e o ar viciado pelo hálito de homens que buscavam no álcool um refúgio contra o inverno. Walter de Springhouse e Roger de Chesterfield, 2 clérigos de província, bebiam o vinho servido por John Cuddon. A qualidade da bebida foi o estopim. O que começou como uma queixa pela acidez do líquido, logo se transformou em um intercâmbio de insultos cortantes. Quando o dono do estabelecimento, John de Barford, que também ocupava o cargo de prefeito da cidade, interveio para defender sua mercadoria, a situação escalou para um ponto sem retorno. Em um ato de desprezo colossal, um dos estudantes lançou seu cálice carregado de vinho diretamente no rosto do taverneiro, humilhando não apenas o homem, mas a própria autoridade de Oxford. O que se seguiu foi uma explosão de fúria assombrosa que transbordou as paredes da taverna. Em questão de minutos, o badalar dos sinos mudou o ritmo do coração da cidade. Da torre da igreja de São Martinho, o prefeito ordenou o toque de rebate, convocando os cidadãos às armas. Como resposta, o chanceler da universidade fez soar os sinos de Santa Maria, a Virgem, chamando os estudantes para a defesa de seu status. O ar se encheu de um estrondo metálico e dissonante, uma sinfonia de guerra em um lugar destinado à oração e ao estudo. O confronto não foi uma simples escaramuça. Foi uma erupção de ódio visceral, onde as flechas cruzavam as praças e os porretes despedaçavam a sofisticação das mentes mais brilhantes da época. A atmosfera tornou-se de uma riqueza tátil perturbadora. O frio cortante da noite fundiu-se ao calor das chamas que começavam a devorar as residências estudantis. Na manhã seguinte, longe de trazer a calma, trouxe o horror absoluto. Cerca de 2.000 homens do campo, camponeses armados com foices e rancor, invadiram os portões da cidade ao grito de
Havat, Havat, smite fast, gave God knocks. Era a linguagem do extermínio. Estes invasores rurais, que viam nos acadêmicos parasitas que viviam de seu esforço e zombavam de sua fé, não mostraram piedade. Os testemunhos da época descrevem cenas que parecem extraídas de uma visão do inferno. Jovens estudantes eram arrastados para fora de seus quartos, seus livros eram pisoteados na lama, e suas vidas eram ceifadas com uma crueldade que buscava apagar qualquer rastro de sua suposta superioridade. O destino dos que desapareceram naquela carnificina foi diverso e sombrio. Alguns foram encontrados boiando no Tâmisa, transformados em vultos silenciosos que a corrente se encarregava de ocultar. Outros sofreram humilhações que desafiam a imaginação. Conta-se que a vários clérigos foi arrancada a pele do topo da cabeça, uma paródia sangrenta de sua própria tonsura, antes de serem abandonados à própria sorte na escuridão dos becos. A autoridade real, representada por Eduardo III, observou esse caos com uma mistura de ira e cálculo político. O monarca não podia permitir que a joia de sua coroa intelectual fosse devastada pela plebe, mas também não podia ignorar a magnitude da explosão social. A resolução do conflito foi colossal em sua severidade. Após 3 dias de violência desenfreada, o silêncio voltou a Oxford, mas era um silêncio carregado de ressentimento. O saldo foi de aproximadamente 63 estudantes e um número indeterminado de cidadãos que perderam a vida no assalto. A resposta da coroa foi um tapa no orgulho da cidade. Emitiu-se um novo estatuto que concedia ao chanceler da universidade uma autoridade quase absoluta sobre o mercado, os preços do pão e da cerveja e a supervisão de pesos e medidas. Oxford, como entidade civil, foi desvalorizada e submetida à vontade da academia. Mas o castigo mais fascinante e perturbador foi o ritual de penitência imposto aos líderes locais. Durante quase 500 anos, a cada aniversário de Santa Escolástica, o prefeito e os vereadores de Oxford deveriam marchar em uma procissão humilhante em direção à igreja de Santa Maria. Ali, em um ato de submissão pública diante do chanceler, deviam pagar uma multa simbólica, 1 centavo por cada estudante que havia perecido no motim. Imagine a cena repetida século após século. Os descendentes daqueles que empunharam as foices, agora vestidos com as roupas oficiais de seu cargo, inclinando a cabeça diante dos sucessores dos homens que seus ancestrais tentaram aniquilar. O peso desta tradição foi tal que os cidadãos tentaram evitá-la em múltiplas ocasiões, alegando que a dívida de sangue já havia sido quitada pelo tempo. Mas a universidade, com uma memória de pedra, recusou-se a abrir mão de sua vantagem até bem passado o século XIX. O mistério deste evento reside em como uma simples queixa por um vinho de má qualidade pôde desencadear uma fratura tão profunda na história da Inglaterra. É um lembrete perturbador de que a civilização é apenas uma fina camada de verniz sobre um abismo de paixões indecifráveis. A solidão dos sobreviventes daquela noite, que viram como seus mestres e companheiros eram massacrados por uma multidão que não entendia suas palavras em latim, marcou o caráter de Oxford para sempre. Tornou-se uma instituição que, embora aberta ao mundo, mantinha um olhar de desconfiança para os muros que a cercavam, uma autoridade que se sabia rodeada por uma maré que, a qualquer momento, poderia voltar a subir. Hoje em dia, as marcas desse confronto não são vistas nas pedras, mas são sentidas na própria estrutura da cidade. A dor das famílias dos caídos diluiu-se no tempo, mas a lição de Santa Escolástica permanece. O conhecimento é um privilégio que muitas vezes exige um tributo de sangue. A reconciliação formal não chegou até 1955, 600 anos depois, quando trocaram títulos honoríficos em um gesto que buscava, finalmente,
enterrar o machado de guerra que ficara cravado no coração da cidade. Foi o fim oficial de um pesadelo que se prolongou por meio milênio, uma sombra que finalmente se dissipou para dar lugar a uma paz que, embora firme, ainda guarda o eco do estrondo daqueles sinos. Mas enquanto os homens de Oxford aprendiam a golpes o custo de sua soberba e a fúria dos oprimidos encontrava seu desabafo na violência, no extremo oriente, um homem de sabedoria indecifrável compreendia que a única forma de escapar da degradação dos impérios não era a luta, mas o desaparecimento absoluto, deixando para trás um rastro que se fundiria com a própria essência do universo. O rastro do búfalo. O filósofo que se fundiu com o vazio. Não procure sua tumba nos mapas deste mundo, pois o que não deveria existir é um final sem rastro para o homem que explicou tudo. É um paradoxo que desafia a lógica dos impérios. Como é possível que o arquiteto espiritual de uma civilização milenar, o guardião dos segredos mais profundos da antiga China, simplesmente se desvanecesse no ar como uma fumaça de incenso? Estamos diante do enigma de Lao Tzu, uma figura cuja própria existência se esfumaça entre o mito e a história, e cuja partida rumo ao oeste constitui um dos mistérios mais fascinantes e perturbadores da antiguidade. Não estamos perante a crônica de uma fuga, mas sim de um ato de renúncia colossal que fratura nossa compreensão da realidade biográfica. Por volta do século VI, antes de nossa era, a dinastia Zhou encontrava-se mergulhada em uma decadência moral e política que lembrava um pesadelo de intrigas intermináveis. O ar nos palácios reais estava viciado pela ambição e pelo ruído de uma retórica vazia. Lao Tzu, cujo nome se traduz simplesmente como o Velho Mestre, ocupava um cargo de uma autoridade intelectual indecifrável. Era o conservador dos arquivos reais. Imagine o contato diário com rolos de seda e tábuas de bambu que guardavam a memória dos ancestrais. O aroma de pó antigo e tinta seca cercava um homem que, enquanto o mundo ao seu redor se dilacerava em guerras internas, buscava a essência do inefável. Mas chegou um momento em que o peso da sabedoria tornou-se incompatível com a corrupção dos homens. O filósofo compreendeu que seu trabalho na corte era uma causa perdida, uma batalha contra uma maré de ignorância que não podia ser contida. A decisão foi tão radical quanto inquietante. Sem aviso prévio, o sábio abandonou suas vestes oficiais, deixou para trás a segurança dos muros de pedra e montou no dorso de um búfalo de água, um animal cuja lentidão e força bruta simbolizavam uma conexão primária com a terra. Seu destino era o oeste, uma direção associada na cosmologia chinesa ao ocaso, a entrada no reino dos espíritos e ao desconhecido. O estalar dos cascos sobre o granito das trilhas de montanha e o balanço monótono da besta eram o único acompanhamento de um homem que decidira que a linguagem já não era suficiente para conter a verdade. Sua partida não foi anunciada. Foi uma subtração silenciosa do tecido social de uma era. O ponto culminante desta crônica ocorre no Passo de Rangu, uma fenda estratégica nas montanhas que separava o coração da China das terras bárbaras e inexploradas. A atmosfera naquele desfiladeiro era de um frio cortante e uma solidão avassaladora. O guardião do passo, um homem chamado Yin Shi, possuía uma sensibilidade que roçava o assombroso. Contam as crônicas que dias antes da chegada do sábio, Yin Shi observou uma névoa púrpura que se deslocava do leste, um sinal que pressagiava a chegada de uma presença colossal. Quando o ancião sobre o búfalo apareceu entre a bruma, o guardião soube que não estava diante de um viajante comum, mas do depositário de um segredo proibido que estava prestes a se perder para sempre. Yin Shi
movido por uma mistura de reverência e desespero, bloqueou o caminho de Laozi. Implorou que, antes de se internar no vazio, deixasse um registro de seu conhecimento. O filósofo, cujo olhar perdido parecia já observar realidades que escapam ao olho humano, aceitou o desafio. Naquele posto fronteiriço, cercado pela crueza da rocha e pelo vento uivante, Laozi ditou ou escreveu um texto de apenas 5.000 caracteres, o Tao Te Ching. Foi uma transmissão de sabedoria realizada no próprio limiar da existência. Aquelas palavras falavam da vacuidade, do não fazer e de uma força indecifrável que move o universo sem esforço. Terminada a obra, o mestre voltou a montar sua besta e cruzou a porta de madeira rumo à imensidão do oeste. O que ocorreu depois é um mistério perturbador que alimentou milênios de especulação. Laozi não chegou a nenhuma cidade conhecida. Nenhum registro oficial das regiões ocidentais menciona a chegada de um ancião sábio sobre um búfalo. Ele simplesmente se fundiu com a paisagem. Para os historiadores que buscam provas tangíveis, o destino do desaparecido é uma lacuna insuperável. No entanto, para a tua tradição mística, seu desaparecimento foi um ritual de transcendência. Surgiram legendas espantosas afirmando que Laozi viajou até a Índia para se tornar o mestre do próprio Buda. Outros asseguram que ele não partiu desta vida, mas que seu corpo se transformou em luz, integrando-se de forma definitiva ao Tao, a essência mesma do que não pode ser nomeado. O horror deste evento, para quem precisa da segurança de um final fechado, é a ausência absoluta de uma conclusão. Não há relíquias, não há um lugar de descanso final. Não há um ponto no espaço onde possamos dizer: aqui terminou sua jornada. É como se o universo tivesse decidido que o homem que melhor compreendeu o vazio deveria se tornar parte dele. A solidão dos sobreviventes de sua escola foi uma solidão de pensamento. Herdaram um livro cheio de paradoxos e a imagem de um mestre que preferia a companhia de uma besta silenciosa à de reis e generais. A autoridade de Laozi não emanava de sua presença, mas de sua capacidade de se tornar invisível quando mais se precisava dele. A análise deste enigma nos obriga a questionar a natureza da fama e da transcendência. Em uma cultura que idolatra a posteridade e a conservação das formas, a renúncia de Laozi é um desafio direto à nossa inteligência. É possível que a maior façanha de um ser humano não seja ser lembrado, mas alcançar um desaparecimento tão perfeito que sua ausência se torne uma presença eterna. O rastro do búfalo no passo de Angu é uma marca que o tempo não pôde apagar, precisamente porque não conduz a lugar nenhum. A inquietante calma que rodeia este relato é a mesma que sentimos ao observar um abismo. A certeza de que há verdades que só podem ser alcançadas quando paramos de procurá-las com os olhos. O legado de Laozi é um monumento ao indecifrável. Enquanto os impérios caíam e as dinastias se devoravam em um ciclo de violência colossal, o eco de sua partida continuava ressoando nas montanhas do Ocidente. A riqueza de sua ausência é tal que moldou o pensamento de milhões de pessoas, ensinando que o que não tem forma é, muitas vezes, o mais resistente. Seu desaparecimento não foi uma perda, mas uma declaração de princípios. A verdadeira sabedoria não fica para ser aplaudida. Ela se retira quando seu trabalho termina, deixando que o mundo encontre seu próprio caminho no silêncio. No entanto, enquanto o sábio buscava a paz no vazio dos cumes ocidentais, outros silêncios muito mais recentes e aterrorizantes aguardavam nas terras gélidas do norte, onde comunidades inteiras se desvaneceriam sem deixar uma palavra, como se a neve tivesse decidido devorar sua história em um piscar de olhos. O lamento da aldeia silenciada, o vazio do lago Angikuni. No gélido novembro de 1930,
O Ártico canadense tornou-se o cenário de uma subtração impossível. Um evento que desafia a lógica da matéria e do tempo, sob o manto de uma aurora boreal que parecia observar o horror com uma indiferença elétrica. Não busquem explicações nos registros de migração ou nas crônicas de guerra. O que ocorreu nas margens do lago Andikuni foi uma amputação súbita da realidade. Naquele inverno, o frio cortante da montanha não era o único inimigo. Uma força indecifrável e colossal deslizou sobre um assentamento inuit, apagando todo o rastro de vida humana em um suspiro. Deixou para trás um silêncio tão denso que se tornava asfixiante para qualquer um que ousasse rompê-lo. A crônica começa com a figura de Joe Labelle, um caçador experiente, homem de pele curtida pelo vento do norte e olhos habituados a ler os sinais da natureza mais selvagem. Labelle conhecia bem a aldeia do lago Andikuni. Era um refúgio de hospitalidade onde o fumo das fogueiras e o latido dos cães costumavam dar as boas-vindas ao viajante exausto. No entanto, naquela noite de novembro, o caçador sentiu uma inquietação perturbadora muito antes de avistar as primeiras tendas. O ar, habitualmente carregado com o odor de gordura de foca e madeira queimada, estava estranhamente limpo, gélido e morto. Não havia sinal das patrulhas de vigilância, nem do burburinho constante de uma comunidade de mais de 2.000 pessoas que habitava aquele canto do mundo. Ao adentrar o perímetro do assentamento, Labelle deparou-se com uma cena que roçava o pesadelo. As tendas de pele de caribu permaneciam erguidas, desafiando o vento, mas em seu interior o vazio era absoluto. O que resultava assombroso e profundamente inquietante não era apenas a ausência de pessoas, mas o estado em que haviam deixado suas posses mais valiosas. Em uma das cabanas, uma panela de ensopado de caribu ainda pendia sobre as brasas apagadas, com o conteúdo endurecido pelo gelo, porém intacto. Em outra, um trabalho de costura, uma peça de pele de foca inacabada, jazia no chão com a agulha de osso ainda espetada. Era como se a costureira tivesse sido arrancada de sua tarefa em uma fração de segundo por um chamado irresistível ou uma força invisível. Não havia sinais de luta, nem manchas de violência, nem rastro de uma evacuação apressada. Era como se o tempo tivesse congelado para os objetos, enquanto os seres que os possuíam tivessem simplesmente evaporado. A solidão dos sobreviventes, ou neste caso, da única testemunha, tornou-se um fardo colossal. Labelle, um homem que não temia lobos nem nevascas, sentiu como o medo dos desaparecidos se infiltrava em seus próprios ossos. O olhar das cabanas vazias parecia segui-lo enquanto percorria o povoado em busca de uma explicação lógica. Foi então que descobriu o detalhe mais perturbador deste enigma. Os cães da aldeia, essenciais para sua sobrevivência no Ártico, foram encontrados nos arredores do acampamento. Estavam amarrados às árvores, enterrados sob uma camada de neve fresca, mergulhados no silêncio eterno pela fome. Resulta indecifrável como uma comunidade que venerava e dependia de seus animais pôde deixá-los partir dessa forma, enquanto as despensas da aldeia transbordavam de peixe e carne seca. Mas o horror não terminava ali. O cemitério da aldeia, o lugar sagrado onde descansavam os ancestrais, fora profanado de uma maneira que escapa a toda compreensão racional. As sepulturas foram abertas e esvaziadas. Não se tratava da obra de animais carniceiros, pois as lajes de pedra que cobriam os nichos foram empilhadas com uma precisão espantosa aos lados dos buracos. Quem quer que tenha levado os vivos também reivindicou as sombras do que foram os mortos. A sensação de uma subtração total, de uma limpeza absoluta da linhagem humana naquele lugar, mergulhou Labelle em um estado de pânico que o levou a fugir em direção ao posto da Real Polícia Montada do Canadá, mais próximo,
desafiando temperaturas que teriam ceifado a vida de qualquer outro homem. A investigação oficial realizada pelas autoridades foi um trabalho de frustração constante. Os agentes, calejados pelas condições mais extremas, não conseguiram encontrar uma única pegada que saísse da aldeia. A neve, que deveria ter registrado ali a passagem de milhares de pessoas, apresentava-se como uma tela branca e imaculada. Não houve relatos de avistamentos em outros assentamentos, nem vestígios encontrados nos bosques circundantes. O destino dos desaparecidos tornou-se um pesadelo logístico para a instituição armada, que acabou por arquivar o caso perante a falta de evidências físicas. No entanto, os rumores entre as tribos locais falavam de luzes estranhas que dançavam sobre o lago na noite do desaparecimento, clarões de um azul elétrico que não correspondiam às auroras boreais conhecidas. A análise deste evento leva-nos a considerar a fragilidade da nossa presença nos lugares mais remotos da Terra. O lago Andikuni tornou-se um monumento ao vazio, um lugar onde a realidade parece ter se rasgado para permitir a passagem de algo inefável. Teria sido um fenômeno geológico desconhecido, uma abdução em massa executada por forças que não compreendemos, ou quem sabe a comunidade inteira, presa de uma histeria coletiva ou uma epifania mística, decidiu internar-se no gelo para nunca mais voltar. A ausência de pistas converte cada teoria em um exercício de futilidade. O fascinante e aterrador é que uma civilização completa possa ser apagada sem deixar para trás um único grito, uma única nota de despedida. Apenas o ranger do couro velho das tendas movidas pelo vento. A riqueza deste mistério reside nos detalhes que não se encaixam. O fato de os rifles dos caçadores, instrumentos sem os quais um Inuit jamais se aventuraria fora de seu lar, terem sido encontrados encostados nas paredes das cabanas, sugere que o fim chegou de forma instantânea. Não houve tempo para o medo, apenas para o nada. O isolamento dos sobreviventes do trauma, aqueles que ouviram a história de Labelle, criou uma atmosfera de suspeita que durou décadas. O lago Andikuni foi evitado por caçadores e nativos durante gerações, marcado como um lugar onde a terra tem fome e o céu não tem compaixão. Hoje, a história da aldeia silenciada continua sendo um desafio à inteligência daqueles que pretendem mapear o inexplicável. É uma crônica que nos lembra que, sob as camadas de gelo e o silêncio do norte, palpitam enigmas que nenhuma ciência pode dissecar. O desaparecimento em massa de Andikuni permanece como uma ferida aberta na história do Ártico, um lembrete de que somos convidados temporários em um mundo que guarda segredos proibidos em seus recônditos mais sombrios. Aqueles homens e mulheres não apenas perderam a vida, perderam seu lugar na continuidade da história, convertendo-se em fantasmas de uma era que se recusa a revelar seus segredos. Contudo, enquanto as neves do norte ocultavam para sempre o destino de toda uma comunidade, nas costas enevoadas do Atlântico, outros homens dedicavam suas vidas e fortunas a escavar a terra em busca de um segredo enterrado, enfrentando uma armadilha colossal que parece se alimentar da ambição e do sangue daqueles que ousam profaná-la. O abismo de Oak Island. Onde o ouro exige sangue, nas costas fustigadas pela bruma da Nova Escócia, a terra oculta uma armadilha colossal de engenharia indecifrável, um desenho de malícia e precisão que permaneceu como um desafio aberto à ganância humana por mais de 2 séculos. Não estamos perante um simples esconderijo de piratas, nem uma vala comum esquecida pelo tempo. O que jaz na pequena e arborizada Oak Island é uma obra-prima da arquitetura do segredo, um poço que parece respirar e que, com uma paciência perturbadora, devorou fortunas, reputações e vidas. Imagine-se em uma ilhota solitária, onde o vento carrega o aroma do pinheiro e do sal.
E sob seus pés, a dezenas de metros de profundidade, desenrola-se um mecanismo de relojoaria hidráulica destinado a proteger algo tão assombroso que seus criadores preferiram condená-lo à escuridão eterna antes de permitir sua profanação. A crônica deste enigma começou no verão de 1795, quando um jovem chamado Daniel McGuinness observou uma anomalia que disparou uma curiosidade fatal. No extremo sudeste da ilha, sob os galhos de um carvalho centenário que exibia as cicatrizes de uma roldana antiga, o solo apresentava uma depressão circular, como se a própria terra tivesse cedido perante o peso de um segredo enterrado. Junto a dois companheiros de confiança, McGuinness começou a cavar, impulsionado por lendas de tesouros coloniais e espólios de corsários. Mas o que encontraram à medida que desciam não foi o brilho do ouro, mas uma estrutura de uma complexidade inquietante. A cada 3 metros, de maneira rítmica e deliberada, deparavam-se com uma plataforma de troncos de carvalho solidamente encaixados nas paredes do poço. Não era um simples buraco. Era uma construção institucionalizada, um esforço colossal que exigia uma logística e uma mão de obra que nenhum grupo de foragidos poderia ter coordenado em segredo. A sensação do lodo úmido entre os dedos, o estalar das pás golpeando a madeira podre e o frio cortante que emana das profundezas descrevem a atmosfera de uma obsessão que logo se tornou pesadelo. À medida que as décadas passavam e diversas companhias, como a Onslow Company e a Truro Company, assumiam o revezamento da escavação, a ilha começou a revelar suas defesas. A cerca de 30 metros de profundidade, os escavadores encontraram uma laje de pedra com inscrições gravadas em um código indecifrável. O mistério tornou-se asfixiante, quando pouco depois de removerem tal pedra, o poço inundou em questão de minutos com água salgada. Não era uma infiltração natural. Era o coração da armadilha. Os engenheiros do passado haviam construído túneis de inundação, condutos ocultos que conectavam o poço com o oceano na vizinha enseada de Smith's Cove, projetados para que o peso do mar esmagasse qualquer tentativa de alcançar o fundo. A análise deste mecanismo revela uma inteligência perturbadora. O uso de fibra de coco, um material inexistente nas gélidas terras do Canadá, como filtro nas praias artificiais da enseada para evitar que os túneis fossem obstruídos por areia, sugere um planejamento global e uma autoridade técnica assombrosa. Quem possuía o conhecimento e os recursos para executar tal obra? As teorias apontam para os cavaleiros templários fugindo com o tesouro do Templo de Salomão, a coroa francesa, ocultando as joias da família real durante a Revolução, ou até manuscritos perdidos que mudariam nossa compreensão do Renascimento. Mas enquanto o enigma se tornava mais denso, o destino daqueles que partiram nesta busca começava a alimentar uma lenda negra. Disse que a ilha não entregará seu segredo até que 7 homens tenham encontrado seu silêncio eterno na busca. Até hoje, 6 perderam a vida, sucumbindo aos gases venenosos das cavernas, ao colapso de guindastes ou à pressão colossal das águas que reivindicam seu domínio. A solidão dos sobreviventes, homens que dedicaram décadas de suas vidas e até o último centavo de sua fortuna para perfurar o coração de Oak Island, é um testemunho do poder do fascinante. Figuras históricas do porte de Franklin D. Roosevelt sentiram-se atraídas pela atração magnética do poço, participando de expedições que só devolveram mais perguntas. O olhar perdido dos modernos caçadores de tesouros, armados com tecnologia satelital e brocas com ponta de diamante, reflete a mesma frustração que McGuinness sentiu há 2 séculos. A Terra parece brincar com eles, entregando pequenas amostras, um pedaço de pergaminho, um elo de corrente de ouro, um fragmento de pedra trabalhada, apenas para lembrá-los de que o grosso do segredo permanece fora de alcance, custodiado pela maré.
O que resulta verdadeiramente inquietante é a possibilidade de que o conteúdo do poço seja algo que não deveria existir em nosso plano de entendimento. Alguns investigadores sugerem que a estrutura não foi projetada para ocultar um tesouro, mas para conter algo perturbador, um objeto ou uma presença cuja libertação traria consequências nefastas. A engenharia do poço, com suas múltiplas camadas de carvão vegetal, massa e areia, assemelha-se mais a um sarcófago ou a um receptáculo de contenção do que a um simples baú de moedas. O horror do evento reside na incerteza. Estamos tentando resgatar uma fortuna ou estamos rompendo o selo de um pesadelo que foi enterrado com toda a intenção do mundo? A riqueza extrema dos detalhes arqueológicos encontrados, moedas espanholas, botões militares de regimentos esquecidos e restos de cerâmica antiga, apenas adiciona camadas de confusão a uma crônica já de si indecifrável. O isolamento da ilha permitiu que o mistério fermentasse, tornando-se uma entidade viva que parece se adaptar às ferramentas de cada época. Quando tentaram drenar a água com bombas de vapor, o sistema de inundação ativou-se com mais força. Quando tentaram perfurar lateralmente, o terreno colapsou como se estivesse projetado para se autodestruir. É um desafio à inteligência que humilhou os engenheiros mais brilhantes das instituições navais e mineradoras. O abismo de Oak Island é, em última instância, um monumento à futilidade da ambição humana perante a astúcia do passado. Cada pá de terra extraída é uma prece dirigida a um Deus de ouro e sombra que se recusa a responder. A atmosfera na ilha, especialmente quando a bruma do Atlântico se infiltra entre os troncos dos carvalhos sobreviventes, está carregada de uma eletricidade pesada. Testemunhas falam de sombras que se movem perto do poço do dinheiro, de um sentimento de estarem sendo vigiados pelos arquitetos invisíveis que ainda guardam sua obra do além. A fatalidade está tecida na própria geografia do lugar, uma promessa de riqueza que está sempre a 1 metro a mais de profundidade, exatamente onde a luz não chega. Hoje, a ilha permanece como um quebra-cabeça incompleto, um lugar onde a realidade se dobra perante a vontade de quem a habitou muito antes de nós. A história de Oak Island não é apenas a busca por um objeto, é a análise de uma obsessão que sobreviveu a reis e impérios. O segredo proibido continua ali, pulsando sob as camadas de lodo e água salgada, esperando talvez pelo 7º sacrifício ou pelo fim dos tempos, para se revelar em toda a sua colossal e perturbadora glória. No entanto, enquanto os caçadores de tesouros enfrentavam a engenharia letal de uma ilha maldita, no velho continente, a neve de um inverno implacável serviria de tela para uma presença que desafiaria as leis da biologia e da fé, deixando pegadas de um caminhante que não conhecia obstáculos nem piedade. O rastro do abismo. Quando o maligno caminhou sobre Devon. O que desafia toda a lógica é que uma marca de casco em brasa possa cruzar 100 milhas de neve e muros intransponíveis em um suspiro, deixando para trás um rastro que nenhum ser biológico conhecido pela ciência ou pela teologia poderia ter gerado. Na madrugada de 8 para 9 de fevereiro de 1855, o sul de Devon, na Inglaterra, tornou-se o cenário de um mistério colossal que fraturou a paz da era vitoriana e mergulhou comunidades inteiras em um pânico religioso que ainda hoje ressoa nas crônicas do indecifrável. Após uma tempestade de neve inusualmente pesada que cobriu a paisagem com um manto de silêncio mortal, os habitantes de uma dúzia de aldeias acordaram para encontrar um pesadelo gravado na brancura imaculada. Milhares de pegadas de uma criatura cuja trajetória ignorava as leis da física e da anatomia. A atmosfera daquela manhã era de uma quietude perturbadora.
O frio cortante da montanha descia em direção aos vales de Exmouth, Topsham e Totnes, e o estalar da neve sob as botas dos primeiros aldeões foi logo substituído por um murmúrio de terror. As marcas não eram simples pisadas de um animal desgarrado. Eram impressões de um casco fendido, de cerca de 10 centímetros de comprimento, que se estendiam em uma linha perfeitamente reta, uma após a outra, com uma precisão assombrosa. Mas o que transformava este evento em um enigma indecifrável era a natureza da progressão. As pegadas não paravam diante dos obstáculos. Cruzavam muros de alvenaria de 4 metros de altura, como se não existissem, subiam pelas paredes verticais das casas e continuavam sobre os telhados cobertos de geada, para depois descer do outro lado sem romper a simetria do rastro. A linguagem de impacto da imprensa da época, incluindo instituições de autoridade como o Times de Londres, descreveu o evento como algo assombroso e profundamente inquietante. As testemunhas, homens e mulheres calejados nas lidas do campo, falavam de uma sensação de presença maligna que ainda flutuava no ar. Não havia rastro de saltos, nem de decolagens, nem de aterragens. Os cascos simplesmente apareciam no topo de um palheiro, atravessavam o jardim de uma abadia fechada à chave e continuavam através de tubos de drenagem de apenas 10 centímetros de diâmetro, emergindo do outro lado com a mesma cadência imperturbável. O isolamento dos sobreviventes desta noite de terror foi psicológico. Sentiam-se observados por um caminhante que não conhecia fronteiras físicas nem morais. A densidade narrativa deste mistério se expande ao analisar a reação da sociedade vitoriana. Em um tempo onde a ciência começava a desafiar os dogmas antigos, o rastro de Devon foi uma bofetada de realidade sobrenatural. Os clérigos locais, com uma autoridade nascida do medo, não demoraram a sugerir de seus púlpitos que o próprio adversário havia caminhado entre eles, buscando os pecadores sob a cobertura da tempestade. O medo das testemunhas era tal que muitos se recusaram a sair de seus lares durante dias, armando-se com o que tinham à mão, enquanto os caçadores mais corajosos tentavam seguir o rastro com seus cães. No entanto, o que ocorreu com os animais foi igualmente perturbador. Ao se aproximarem das pegadas, os caninos, conhecidos por sua valentia, recuavam uivando de terror, com o pelo eriçado e o olhar perdido, negando-se a avançar um único centímetro a mais em direção à fonte do enigma. A análise dos fatos nos leva a descartar as explicações mundanas que tentaram impor. Falou-se de texugos, lontras, ratos do campo e até cangurus que teriam escapado de um zoológico particular. Mas nenhuma destas criaturas pode caminhar 100 milhas em uma única noite, nem possui cascos fendidos que se deslocam em uma linha de um só pé. Muito menos tem a capacidade de caminhar pelas paredes de uma igreja sem deixar marcas de garras ou deslizamentos. O destino dos que se perderam na lógica deste relato não é físico, mas espiritual. Foi a perda da inocência de uma região inteira que compreendeu que o véu que nos separa do incompreensível é muito mais fino do que os livros didáticos sugeriam. A riqueza tátil das descrições daquele inverno é extrema. O cheiro de ozônio que alguns juraram perceber perto das marcas, a textura vítrea do fundo das pegadas, como se a neve tivesse derretido e congelado instantaneamente por uma fonte de calor colossal. E o silêncio absoluto que reinou durante a noite do evento compõem um quadro de uma beleza sinistra. Não houve gritos, nem relinchos, nem o som de asas batendo. Apenas o rastro, uma escrita indecifrável gravada na terra por uma entidade que parecia zombar da arquitetura humana. Em alguns pontos, as pegadas paravam diante da porta de uma casa. Permaneciam ali como se o caminhante estivesse observando através da madeira. E depois, continuavam sua marcha em direção ao próximo objetivo.
Este evento colossal deixou uma cicatriz permanente na cultura de Devon. As instituições oficiais viram-se impotentes para oferecer uma resposta que acalmasse a população. O enigma permaneceu aberto, alimentando pesadelos por gerações. Teria sido um fenômeno atmosférico desconhecido, uma descarga elétrica estática de uma magnitude assombrosa que gravou essas formas no gelo? Ou foi, como muitos acreditaram até o fim de seus dias, uma manifestação do inefável, um lembrete de que existem forças que operam fora da nossa percepção do espaço e do tempo? A complexidade do padrão sugere uma inteligência por trás do movimento, uma vontade que decidiu marcar um território de 100 milhas para demonstrar seu domínio sobre o mundo material. A solidão dos sobreviventes que se atreveram a falar do tema anos depois era marcada por uma melancolia profunda. Tinham visto a assinatura do proibido e sabiam que, por mais que a ciência avançasse, aquele rastro na neve continuaria sendo um desafio indecifrável. A história do rastro do abismo não é apenas a crônica de pegadas estranhas. É a análise de como o perturbador pode invadir o cotidiano e transformá-lo em um cenário de horror sagrado. O casco do caminhante de Devon é um símbolo da nossa própria fragilidade, um lembrete de que, às vezes, o que não deveria existir decide simplesmente dar um passeio sob a luz da lua. À medida que o século avançava e as pegadas de Devon se tornavam uma lenda sussurrada junto ao fogo, o mundo começou a compreender que o terror nem sempre precisa caminhar sobre a neve para reivindicar suas vítimas. Às vezes, a fatalidade se oculta na própria estrutura da pedra e da paisagem, esperando em lugares onde o instinto mais puro da vida decide entregar-se voluntariamente ao vazio. A Ponte dos Sussurros, o chamado fatal de Overtoun. Desde meados do século passado, uma estrutura de pedra nos vales da Escócia tem sido testemunha de um instinto quebrado, de um fenômeno tão perturbador que obrigou naturalistas e especialistas em comportamento animal a enfrentarem uma realidade que roça o indecifrável. A Ponte de Overtoun, uma construção de granito em estilo gótico vitoriano que se ergue sobre o riacho de Overtoun Burn, em West Dunbartonshire, não é apenas uma passagem arquitetônica, é um monumento ao mistério absoluto. Imagine que o ar se torna denso, o cheiro de musgo úmido torna-se pungente e, de repente, o instinto mais puro da natureza se estilhaça perante um chamado invisível. Aqui, onde a pedra cinzenta parece absorver a luz do norte, dezenas de cães decidiram de forma súbita e inexplicável lançar-se ao vazio de uma altura de 15 metros, encontrando um destino fatal sobre as rochas afiadas do leito do rio. Para compreender a densidade narrativa deste evento, devemos analisar primeiro o cenário. A ponte foi erguida em 1895 por ordem do Barão Overtoun, um homem de autoridade colossal cuja família dominava a região. A estrutura é imponente, com 3 arcos que parecem emergir da vegetação como as costelas de um gigante esquecido. No entanto, a atmosfera que a rodeia não é de triunfo arquitetônico, mas de uma melancolia assombrosa. Os moradores locais falam de uma sensação de peso que se instala no peito ao cruzar seus parapeitos. É um lugar onde o tempo parece ter parado, onde o murmúrio da água sob os arcos soa como um sussurro constante que incita a introspecção mais sombria. O enigma começou a manifestar-se com uma regularidade inquietante a partir da década de 50. As testemunhas descrevem sempre o mesmo padrão de comportamento. Um cão caminha tranquilamente ao lado de seu dono, desfrutando da liberdade do vale, quando ao chegar a um ponto específico da ponte, geralmente entre os 2 últimos parapeitos do lado direito, o animal para repentinamente. Seu olhar, antes cheio de vida, torna-se perdido e fixo no vazio. Sem um latido de advertência, sem um sinal de agitação prévia,
O canino salta sobre a pedra e lança-se ao abismo. O horror do evento para os donos é indescritível. É a traição definitiva da lealdade animal por uma força que não podem ver nem compreender. A solidão dos sobreviventes, que ficam na parte superior da ponte segurando uma coleira vazia, é uma imagem que marcou a crônica sombria da Escócia por gerações. As instituições científicas tentaram dissecar este mistério sem sucesso. Falou-se da presença de visões no leito do rio, cujo odor penetrante poderia disparar o instinto de caça dos animais, levando-os a um salto cego. Mas esta explicação é insuficiente para cobrir a complexidade do padrão. Por que ocorre apenas nesta ponte e não em outras da região com igual presença de fauna? Por que os cães escolhem sempre o mesmo ponto exato para seu salto fatal? E o que é mais assombroso, existem registros de animais que, tendo sobrevivido à queda com ferimentos colossais, retornaram à ponte apenas para tentar lançar-se novamente do mesmo lugar. Isso não é instinto de caça. É uma obsessão indecifrável que parece emanar das próprias raízes da terra sobre a qual se assenta a estrutura. A mitologia celta oferece uma perspectiva muito mais inquietante e profunda. Segundo as antigas tradições das Highlands, existem lugares chamados espaços finos, pontos geográficos onde o véu que separa o mundo dos vivos do reino do inefável torna-se tão tênue que quase desaparece. Overton seria um destes portais. Os cães, cujas percepções sensoriais superam de longe as limitações humanas, seriam capazes de sentir as correntes de energia ou as presenças que habitam nessa fronteira. O medo das testemunhas aumenta ao recordar que a ponte está ligada à Dama Branca de Overton, o espírito aflito de Lady Overton, que passou décadas vagando pela propriedade após a morte de seu esposo. O isolamento dos sobreviventes da mansão vizinha, hoje convertida em um centro de retiro, adiciona uma camada de solenidade a uma zona que parece presa em um luto eterno. A riqueza tátil das descrições do lugar é extrema. O estalar das folhas secas sobre o granito frio, o toque áspero do musgo que devora as juntas da pedra e o frio cortante que sobe do barranco, mesmo nos dias de sol, compõem um quadro de uma beleza perturbadora. Não é coincidência que os saltos ocorram com maior frequência em dias claros e limpos, quando a luz incide de tal maneira que as sombras da ponte tornam-se mais profundas e definidas. É como se a claridade do céu tornasse mais evidente a escuridão que pulsa sob os pés dos transeuntes. A autoridade deste mistério atraiu investigadores de todo o Miltos e o mundo, mas cada teoria, desde anomalias magnéticas até frequências sonoras inaudíveis para o homem, termina colidindo contra o muro do silêncio escocês. Um evento especialmente colossal e perturbador ocorreu em 1994, quando um homem da localidade, em um estado de desvario indecifrável, lançou seu próprio filho recém-nascido da ponte, garantindo que o pequeno era a encarnação de uma força maligna. Após o horror do ocorrido, o homem tentou seguir a criança em direção ao vazio. Este ato de loucura humana, no mesmo ponto exato onde os animais escolhem seu fim, sugere que há algo em Overton que fratura a mente, que altera a percepção da realidade e empurra os seres vivos para uma rendição absoluta perante a gravidade e o esquecimento. O destino dos desaparecidos neste relato não é apenas o silêncio eterno, mas a aniquilação da vontade diante de um chamado que não conhece piedade. A solidão dos sobreviventes que ainda passeiam pelos caminhos próximos à ponte é palpável. Muitos evitam cruzá-la, preferindo rodear o vale antes de submeter seus companheiros de quatro patas à incerteza do chamado invisível. A ponte dos sussurros tornou-se um símbolo do que não podemos controlar, um lembrete de que nossa compreensão da psicologia animal e das forças da Terra
é, na melhor das hipóteses, rudimentar. A inquietante calma que reina em Overton quando não há ninguém por perto é um testemunho silencioso dos segredos que a pedra vitoriana guarda. Cada vez que um novo incidente é registrado nas crônicas locais, o debate se reacende. É o design da ponte que bloqueia a visão lateral dos cães e os engana sobre a profundidade do vazio? É uma anomalia geológica que altera o equilíbrio dos animais? Ou é, em última instância, um pesadelo recorrente desenhado por uma inteligência antiga que exige um tributo constante de inocência? A resposta permanece oculta sob a superfície da água de Overton Burn, um segredo proibido que apenas aqueles que cruzaram o limiar do salto poderiam conhecer, mas que o mundo dos vivos continua observando com uma fascinação carregada de temor. Mas enquanto o instinto animal se quebrava perante um chamado invisível nas terras da Escócia, no coração da Inglaterra medieval, a própria terra se abria para entregar dois seres cuja natureza desafiava tudo o que era conhecido, aparecendo em um campo de colheita como se tivessem caído de um céu de outra cor ou emergido de uma penumbra que não conhecia a luz do sol. A semente da terra, o estranho verde de Woolpit, nos campos férteis de Suffolk, sob o céu de chumbo da Idade Média e cercados pela vasta imensidão de uma Inglaterra que ainda guardava bosques onde a civilização era uma ideia distante, a terra decidiu parir um enigma que fraturou para sempre a paz de uma comunidade agrícola. Não foi um evento de exércitos nem de coroas, mas um surgimento silencioso e perturbador que ocorreu durante o reinado do rei Estevão, no século XII. Woolpit, uma aldeia cujo nome evoca as antigas fossas escavadas para caçar lobos, tornou-se o cenário de uma presença que desafia toda a lógica biológica e que, ainda hoje, se ergue como uma das crônicas mais fascinantes do indecifrável. A atmosfera daquela tarde de colheita era de um esgotamento laborioso. O aroma do trigo recém-cortado inundava o ar, e o som rítmico das foices era a única música que acompanhava o esforço dos aldeões. De repente, de uma das profundas fossas destinadas aos lobos, emergiram duas figuras que pararam o tempo. Eram um menino e uma menina, de mãos entrelaçadas e vestes que nenhum dos presentes pôde identificar. Mas não foi a roupa que disparou o medo das testemunhas, mas a cor de sua pele. Uma tonalidade verde esmeralda, vibrante e assombrosa, que parecia emanar da própria seiva da natureza. Não eram seres feridos, nem doentes, segundo a compreensão da época. Sua aparência era a alveia de uma humanidade que tivesse crescido sob um sol distinto do nosso. A reação dos aldeões foi uma mistura de terror sagrado e curiosidade protetora. O estalar das túnicas de lã grossa dos camponeses contrastava com os materiais desconhecidos que cobriam os pequenos, tecidos de uma suavidade inquietante que não conheciam o tear local. Ao tentarem se comunicar, as crianças responderam com uma língua que resultava indecifrável, um fluxo de sons melódicos, mas alheios a qualquer dialeto anglo-saxão, francês ou latim. Eram náufragos de uma realidade paralela, abandonados em um mundo de cores e sons que lhes resultava, a todas as luzes, um pesadelo de luz cegante e ruídos estridentes. A densidade narrativa deste evento se aprofunda ao analisar sua chegada à casa de Sir Richard de Calne, um cavaleiro de autoridade colossal na região que decidiu acolhê-los sob sua proteção. A cena no grande salão da mansão deve ter sido dilacerante. As crianças, apesar de mostrarem sinais evidentes de fraqueza, rejeitavam qualquer tipo de alimento que lhes era oferecido. O pão, a carne e os frutos da terra inglesa pareciam provocar-lhes um nojo visceral. Choravam com uma solidão que comovia até os criados mais endurecidos. No entanto, o mistério deu um giro fascinante
quando lhes foram apresentadas vagens de feijão recém-colhidas. Ao vê-las, os pequenos mostraram um frenesi assombroso, abrindo as vagens com mãos trêmulas, mas ignorando o grão para buscar o sustento no caule, até que se lhes ensinou que o segredo estava na semente. Durante meses, o feijão foi seu único vínculo com a vida neste plano de existência. O destino dos que partiram de seu próprio mundo foi diferente. O menino, o mais novo e frágil dos dois, sucumbiu logo a uma melancolia profunda que terminou por apagar sua vida. Não houve uma explicação para sua partida, apenas o murchar de uma flor que não pertence a este solo. A menina, pelo contrário, mostrou uma resiliência perturbadora. À medida que seu corpo se adaptava à dieta local, o estranho esverdeado de sua pele começou a desvanecer, revelando uma tez branca e comum. Aprendeu o inglês, batizou-se e viveu durante anos como serva na casa de Sir Richard, embora sempre conservasse um ar de isolamento e um olhar perdido que sugeria que sua mente continuava habitando outros horizontes. Quando finalmente pôde articular sua história, o relato que ofereceu foi um paradoxo que desafia nossa inteligência. Afirmou que ambos vinham de uma região chamada a Terra de São Martinho, um lugar onde não existia o sol tal como o conhecemos. Descreveu seu lar como um reino de penumbra eterna, um crepúsculo constante onde a luz era similar à que vemos logo após o astro-rei se ocultar no horizonte. Falou de um rio colossal que separava sua terra de outra muito mais brilhante, uma distância que observavam com curiosidade, mas que nunca se atreveram a cruzar. Segundo seu testemunho, estavam cuidando do gado de seu pai quando ouviram um som assombroso, um estrondo metálico similar ao badalar dos sinos que agora ouviam em Woolpit. Ao seguirem o som, entraram em uma caverna e, após caminharem na escuridão absoluta, emergiram na luz cegante dos campos de Suffolk. A análise desta crônica nos leva a considerar hipóteses que roçam o proibido. Eram descendentes de comunidades esquecidas que habitavam sistemas de cavernas pré-históricas sob o solo britânico, vítimas de um fenômeno de deslocamento interdimensional, onde o véu entre duas realidades tornou-se fino o suficiente para permitir sua passagem. A riqueza extrema dos detalhes fornecidos pelos cronistas contemporâneos, como Guilherme de Newburgh e o abade Ralph de Coggeshall, confere ao evento uma autoridade histórica difícil de ignorar. Não estamos diante de um conto de fadas, mas de um registro oficial de uma anomalia que as instituições eclesiásticas da época tentaram integrar pelo dogma, mas que a natureza nunca terminou de explicar. A solidão da sobrevivente, que mais tarde se casou com um homem de King's Lynn e foi descrita como ligeiramente lasciva e caprichosa, é o eco final desta tragédia. Ela era a única depositária da memória de um mundo perdido, uma mulher que caminhava pelas ruas de uma cidade inglesa, sabendo que sob seus pés, ou em uma dimensão paralela à sua própria sombra, existia um reino de luz verde e silêncio eterno. O horror do ocorrido reside nessa desconexão absoluta, ser a última de uma linhagem que não deixou mais rastro do que uma cor de pele que o sol do nosso mundo terminou por devorar. A semente da terra, como se chamou essas crianças nos sussurros das tavernas, permanece como um enigma indecifrável. O verde de Woolpit é uma marca do que não deveria existir, uma intrusão do inefável no cotidiano da vida rural. Sua história não é apenas uma curiosidade folclórica, é uma análise sobre a alteridade, sobre como respondemos perante o que é radicalmente diferente de nós. A inquietante calma com que a menina se integrou à sociedade sugere que, talvez, a fronteira entre seu mundo e o nosso não seja tão intransponível como gostaríamos de acreditar, e que em qualquer fenda da paisagem, em qualquer fossa esquecida, algo desse verde estranho poderia voltar a brotar. O ritual das máscaras,
a última ascensão ao Morro do Vintém. O que não deveria existir é uma morte programada com precisão eletrônica e rostos cobertos pelo chumbo para um contato que nunca deveria ter ocorrido sob as leis da nossa física. No topo do Morro do Vintém, no coração de Niterói, o vento ainda sussurra os últimos momentos de dois homens que não buscavam o descanso eterno, mas uma fenda na realidade, uma brecha entre o humano e o inefável. Em agosto de 1966, a tecnologia e o misticismo se fundiram em um abraço letal, deixando para trás um enigma que humilhou as instituições mais rigorosas e alimentou os pesadelos daqueles que acreditam que não estamos sozinhos nesta penumbra que chamamos de universo. Manoel Pereira da Cruz e Miguel José Viana eram homens de cabos, circuitos e soldas, técnicos eletrônicos acostumados à lógica binária e à ordem das voltagens. No entanto, por trás dessa fachada de pragmatismo profissional, pulsava uma fascinação perturbadora pelo indecifrável. Não eram meros operários de uma loja em Campos dos Goitacazes. Eram buscadores de frequências proibidas. Nos dias que antecederam sua partida final, foram vistos fabricando com as próprias mãos 2 máscaras de chumbo, rústicas e pesadas, projetadas para proteger a visão de uma radiação que apenas eles esperavam encontrar. O estalar do metal ao ser martelado e o odor penetrante do fluxo de solda em sua pequena oficina compunham a abertura de uma sinfonia do assombroso que estava prestes a atingir seu clímax em uma colina fustigada pela chuva. A ascensão ao Morro do Vintém ocorreu sob uma atmosfera de tensão elétrica. O ar tropical, saturado de umidade, pesava sobre os ombros de Manoel e Miguel, enquanto subiam pela vegetação densa, carregando uma garrafa de água, 2 toalhas pequenas e um caderno de anotações que continha as instruções de um ritual indecifrável. O frio cortante que costuma descer sobre os cumes ao cair da tarde não pareceu detê-los. As testemunhas que os viram pela última vez descreveram seu caminhar como o daqueles que têm um encontro inevitável com o destino. Não havia medo em seus rostos, mas sim uma autoridade mística, o olhar perdido de quem já cruzou o limiar do cotidiano antes mesmo que seus pés abandonassem o solo. O achado, realizado por um jovem que buscava uma pipa perdida, foi uma cena de uma riqueza visual perturbadora. Os 2 homens jaziam sobre um leito de vegetação, dispostos com uma simetria que sugeria uma cerimônia cuidadosamente executada. Suas formas, envoltas em capas de chuva novas, não apresentavam sinais de violência, nem rastro de luta, nem a menor alteração que sugerisse uma intervenção externa. Sobre seus olhos, as máscaras de chumbo brilhavam com um matiz opaco, sob a luz filtrada pelas árvores. Ao lado dos restos, o caderno de notas revelava uma sequência de eventos que gela o sangue de qualquer analista. 16h30 estar no local determinado. 18h30 ingerir cápsulas. Após o efeito, proteger metais, esperar sinal máscara. A densidade narrativa deste evento se expande ao tentar decifrar a natureza dessas cápsulas. Não estamos diante de um encerramento de vida convencional. A preparação, a logística e o investimento em equipamento sugerem uma esperança colossal. Os técnicos acreditavam que, ao ingerir certa substância e proteger seus olhos com o chumbo, suas mentes seriam capazes de receber um sinal, de sintonizar uma comunicação vinda de um plano superior ou de naves que cruzavam os céus brasileiros naquela época de avistamentos em massa. A solidão destes buscadores é o drama humano da história. Isolaram-se de suas famílias e de sua realidade material para perseguir um eco no vazio, convencidos de que o segredo da existência estava a apenas uma máscara de distância. A análise das instituições encarregadas da revisão dos restos foi um exercício de frustração. Não foram encontrados venenos conhecidos, nem sinais de asfixia,
nem alterações químicas que pudessem explicar a interrupção de suas funções vitais. O destino destes desaparecidos do mundo racional ficou suspenso em uma ambiguidade inquietante. Teriam morrido vítimas de uma sugestão coletiva que parou seus corações? Ou quem sabe o efeito das cápsulas realmente abriu uma porta que seus corpos físicos não puderam suportar? O mistério do Morro do Vintém é um paradoxo técnico. Dois especialistas em comunicação que partiram tentando estabelecer o contato definitivo, deixando para trás um silêncio que nenhuma radiofrequência foi capaz de romper. A sensação do proibido envolve cada detalhe do caso. A insistência em proteger os metais sugere um conhecimento de fenômenos eletromagnéticos que a ciência da época mal começava a explorar no âmbito do anômalo. As toalhas, destinadas provavelmente a limpar o suor provocado por uma reação química ou pelo medo instintivo, permaneciam impecáveis, como se o fim tivesse chegado de forma tão súbita que não houve tempo para o alívio. O olhar perdido dos marinheiros e pescadores de Niterói, que falavam de luzes circulares suspensas sobre o morro naquela noite, adiciona uma camada de assombro colossal a um relato que já transbordava pelos limites do possível. A solidão dos sobreviventes, as viúvas e os colegas da loja de eletrônica, foi marcada pela suspeita e pelo estigma. Ninguém queria falar dos homens das máscaras de chumbo, sem sentir um calafrio. Tornaram-se o símbolo de uma busca que deu errado, de uma ambição intelectual que se atreveu a olhar para o sol do desconhecido sem o filtro da prudência. Seu legado é uma advertência sombria sobre os perigos de tentar mecanizar o místico. O chumbo, um material denso e terreno, foi seu último escudo contra uma luz que talvez não estivesse destinada a ser vista por olhos humanos, mas pela alma despojada de seu invólucro carnal. Este enigma indecifrável permanece como uma das pedras angulares da ufologia e do esoterismo moderno. O Morro do Vintém não é apenas uma colina no Brasil. É um monumento à fragilidade da nossa tecnologia perante as forças que operam nos ângulos mortos da nossa visão. A perturbadora calma com que Manuel e Miguel se prepararam para o seu fim sugeria que para eles a morte não era o final, mas o preço de uma entrada para um espetáculo colossal. O horror do ocorrido não reside no desvanecimento de suas vidas, mas na incerteza de se, no último segundo, antes que o efeito das cápsulas apagasse sua consciência, eles chegaram a ver o sinal que tanto ansiavam. Hoje, quando as comunicações globais envolvem o planeta em uma rede de ruído constante, o silêncio das máscaras de chumbo ressoa com uma autoridade inquietante. Recorda-nos de que há frequências que não podem ser captadas com antenas de metal e que, às vezes, o maior mistério não está nas estrelas, mas no que um homem é capaz de fazer para alcançá-las. A Crônica do Vintém é a análise de uma obsessão que se tornou ritual, um pesadelo eletrônico que terminou na quietude absoluta da montanha. No entanto, enquanto os técnicos do Brasil aguardavam um sinal do céu, protegidos pelo chumbo, em uma rocha solitária, açoitada pelo Atlântico Norte, 3 homens de uma disciplina inabalável enfrentavam um silêncio muito distinto. Um que devoraria sua existência entre as luzes de um farol e uma tempestade que, segundo os registros, jamais existiu. A Vigília Truncada. O silêncio dos guardiões de Ailean-Mor. No limiar do século XX, as Ilhas Flannan tornaram-se um monumento à ausência definitiva, um canto do Atlântico Norte, onde o tempo decidiu parar para 3 homens corajosos e experientes, deixando para trás um enigma que desafia as instituições marítimas há mais de 100 anos. Não procurem explicações na meteorologia comum, nem nos diários de navegação habituais. O que ocorreu na rocha solitária de Ailean-Mor é uma crônica do inefável, um evento assombroso, onde a presença humana foi apagada como um traço de giz sobre uma lousa sob a chuva. 3 guardiões do farol, treinados na disciplina do dever e da solidão,
desvaneceram-se de uma estrutura de pedra e metal projetada para resistir ao fim do mundo, deixando um vazio que o eco das ondas se encarrega de preencher com um sussurro inquietante. A atmosfera do arquipélago conhecido como Os Sete Caçadores é, por definição, de uma riqueza visual e tátil perturbadora. São ilhas de granito escuro que emergem de um oceano de obsidiana, onde o frio cortante da montanha se funde ao salitre que corrói o ferro dos corrimãos. Em dezembro de 1900, o farol de Eilean Mor, uma construção de autoridade colossal operada pelo Conselho de Faróis do Norte, deveria ser o guia para os navios que se aventuravam pelas hébridas exteriores. No entanto, na noite de 15 de dezembro, o vapor Arthur notou algo fascinante e aterrador. A lanterna do farol, esse ciclope de luz que nunca dormia, estava apagada. A escuridão em Eilean Mor não era apenas a falta de fogo. Era o aviso de uma tragédia indecifrável que apenas começava a se formar na mente das autoridades portuárias. Em 26 de dezembro, após um atraso provocado por tempestades reais, o navio de socorro Hesperus conseguiu finalmente atracar na ilha. A cena que recebeu o capitão James Harvey e o guardião substituto Joseph Moore foi de uma desolação colossal. Não houve bandeira de boas-vindas, nem tiros de aviso, nem rastro dos homens que deveriam estar ansiosos pelo correio e pelas provisões. Ao desembarcar, Moore sentiu que a atmosfera estava carregada de uma eletricidade pesada, um pressentimento que se confirmou ao abrir a pesada porta de ferro do farol. O silêncio no interior era absoluto, um silêncio que parecia ter peso e textura. As camas estavam feitas, as lâmpadas limpas e prontas para serem acesas, mas a ausência de James Ducat, Thomas Marshall e Donald MacArthur era um grito mudo que preenchia cada canto da torre. O que resulta verdadeiramente perturbador e assombroso são os detalhes encontrados na cozinha do farol. Sobre a mesa, uma refeição interrompida parecia esperar o regresso de comensais que nunca voltariam. O relógio da parede havia parado, marcando o fim de uma era para os três guardiões. Mas o achado que fraturou a lógica dos investigadores foi o cabide. 2 das 3 capas de chuva de óleo haviam desaparecido, o que sugeria que 2 homens saíram para enfrentar o exterior, deixando um deles, provavelmente MacArthur, no interior, quebrando ver o protocolo rígido da instituição que proibia que o farol ficasse desassistido. Que tipo de emergência colossal pôde obrigar homens tão experientes a abandonar a segurança da pedra pela fúria do oceano sem sequer se agasalharem adequadamente? O diário de bordo, recuperado por Joseph Moore com mãos trêmulas, continha as anotações mais fascinantes e pesadelescas do caso. As entradas dos dias 12 a 15 de dezembro falavam de uma tempestade de uma violência indecifrável, uma fúria dos elementos que, segundo Thomas Marshall, fizera chorar o veterano Donald MacArthur, um homem conhecido por seu temperamento endurecido em 1000 batalhas contra o mar. O caderno falava de uma prece desesperada dirigida a um Deus que parecia tê-los abandonado. No entanto, a análise posterior dos registros meteorológicos da costa próxima revelou um paradoxo inquietante. Nessas datas, não se registrou nenhuma tempestade na zona. O mar estivera em calma, o céu limpo. Os guardiões de Eilean Mor foram açoitados por uma tempestade que ninguém mais viu, um pesadelo climático que só existiu dentro do perímetro de sua pequena ilha. A solidão dos sobreviventes, neste caso daqueles que tiveram que ocupar o posto vago nas semanas seguintes, foi um tormento psicológico. Moore e seus novos companheiros falavam de vozes que se misturavam ao vento, de sombras que se projetavam sobre o metal frio da lanterna e de uma sensação constante de estarem sendo observados pelos desaparecidos. O relatório oficial de Robert Moorhead, superintendente do Conselho de Faróis do Norte, tentou encerrar o enigma, sugerindo que uma onda colossal de proporções míticas
arrastou os 3 homens enquanto tentavam prender um desembarcadouro a mais de 30 metros de altura. Mas esta explicação não esclarece por que a porta principal do farol foi fechada por dentro, nem porque os diários falavam de uma tempestade inexistente, nem porque o terror se apoderou de homens que dedicaram a vida à vigilância solitária. O destino dos que partiram tornou-se pasto para a mitologia popular. Falou-se de serpentes marinhas colossais, de navios fantasma que exigiam tributos humanos e de um portal para o inefável aberto pela própria estrutura do farol. Mas a realidade do ocorrido é muito mais perturbadora. É a evidência de que, no isolamento absoluto, a mente humana pode sintonizar frequências de uma realidade que nos é proibida. O medo das testemunhas, as famílias de Ducat, Marshall e MacArthur, nunca encontrou consolo. Seus nomes ficaram gravados nos registros de luto da instituição como homens que cumpriram seu dever até que o vazio decidiu reivindicá-los. A riqueza tátil do farol, o toque gélido do granito, o cheiro de óleo de lâmpada e o sabor metálico do ar marinho. Tornou-se o cenário de uma ausência perpétua. Ailean Mor continua lá, uma lança de pedra cravada no coração do Atlântico, mas sua luz já não brilha com a mesma confiança. Quem visita a ilha fala de uma autoridade mística que emana das ruínas, de um segredo proibido que os 3 guardiões levaram consigo para o abismo. O enigma das Ilhas Flannan não é apenas a crônica de um desaparecimento. É a análise de nossa própria vulnerabilidade perante o que não podemos nomear. Aquele dezembro de 1900, a história do mundo continuava sua marcha rumo ao progresso e à tecnologia. Mas em uma pequena rocha escocesa, a escuridão recordou à humanidade que ainda existem lugares onde as regras da lógica não têm poder. O silêncio dos guardiões é o eco de uma pergunta que ninguém pôde responder. O que foi que viram no meio de uma tempestade invisível que os obrigou a render-se à imensidão? O rastro de sua existência perdeu-se entre a espuma e a bruma, deixando apenas uma última anotação em um diário que fala de uma paz que ultrapassa todo entendimento, uma paz que chegou logo antes de o farol se apagar para sempre. A história da humanidade não se escreve com o que sabemos, mas com os buracos que deixamos para trás. Somos colecionadores de ausências, guardiões de uma lanterna que muitas vezes ilumina um nada aterrador. Não procure respostas onde há apenas ecos. Abrace a incerteza, pois é a única coisa que nos torna verdadeiramente livres da tirania da razão. Inscreva-se para continuar explorando os cantos onde a luz não se atreve a entrar. Boa noite, se é que o silêncio permite que você concilie o sono.